E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje vamos ver várias coisas aqui do nosso projeto. Andou bastante durante essa semana. A parte mais interessante é que o Empreendedor Dev, que é o programa que a gente está escrevendo, ele está sendo usado por outros dois sistemas que começaram a precisar de coisas que já existiam no Empreendedor Dev, então começaram a se beneficiar do código que a gente está mexendo. E isso está sendo bem interessante porque também está havendo contribuição desses sistemas para dentro do Empreendedor Dev. Mais gente usando, mais discussão sobre como as coisas devem ser feitas e tudo mais código sendo colocado no projeto. Então a gente está crescendo mais rápido do que o esperado. Uma das coisas que aconteceu essa semana é que a gente tirou boa parte do código referente a contexto. Sabe o mecanismo de contexto do Go? A gente tirou boa parte do código referente a contexto quando ele era ligado a banco de dados. Isso cria duas coisas. O nosso sistema agora, se a gente tiver um lock de banco de dados, a gente não tem mais o timeout do contexto para ajudar a gente. Então, quando for escrever consultas, né, quando for escrever SQL, for fazer lock de tabela para fazer um update ali, tem que tomar cuidado para não gerar um lock cíclico, fazer consultas que demorem muito, ou fazer, enfim, sistemas de lock que acabem cíclico. Ou seja, você loca um registro, o primeiro código fica esperando esse registro fazer unlock, você loca outro registro, o segundo código fica esperando esse outro registro fazer um locket, da mesma tabela, tá tudo locked, você não consegue sair, o programa congela ali, cria um problema ali que fica um lock preso na memória durante, sei lá, a vida toda do programa até alguém lá dar um Ctrl C. Então, tem vantagens, porque o nosso código ficou bem mais simples, mas tem desvantagens também. Você tem que prestar atenção no SQL que você estiver escrevendo. Como eu já faço isso há alguns anos, eu não tenho contexto na maioria dos sistemas que usam SQL. Eu tomo cuidado para os locks não acabarem causando um problema. Então, para mim, isso é meio natural, mas precisa tomar cuidado com isso. Nós removemos essa parte do código. E outra coisa que é a parte de código que eu quero mostrar hoje é o sistema de permissões, que é um sistema de permissões legal, bem genérico. Eu fiz o mais genérico que eu pude, que está aqui no Permissions. Então, aqui no Permissions tem algumas funções, por enquanto, bem genéricas para tratamento de permissão. Não são muito complexas, basicamente elas são consultas SQL que vão retornar geralmente uma linha só com true ou false, do tipo está liberada essa permissão ou não está liberada essa permissão. Mas vamos ver a migration, porque assim dá para explicar melhor como funciona esse mecanismo de permissões. É muito parecido com as permissões do Unix. Tem umas coisinhas a mais só. Vamos ver. É o 006 Permissions. E aí vamos ver aqui do início, né? Bom, a gente tem um tenant. Isso daqui, em outros sistemas pode ter outras utilidades, mas a ideia é que você tem um ID master em que todas as permissões nascem dele. Então você pode ter, por exemplo, no mesmo banco de dados, empresas distintas, cada uma delas com o seu sistema de permissão. Ou por exemplo, se você quiser dividir por merchan, então você pode ter um ID de merchan e todas as permissões herdadas daquele merchan nascem daquele ID que a gente chamou aqui de tenant, né? Todos os grupos, todas as permissões vão estar ligadas a um mesmo tenant, e aí você pode ter N tenants, cada um com o seu conjunto de permissão. Isso é mais para isolar sistema.
Muitos sistemas, como a gente está usando SQLite, não precisam disso, porque eles simplesmente duplicariam a base de dados e uma já não fala com a outra, então você já está isolado. Isso aqui é uma forma de isolamento que pode ser útil em algumas situações, então a gente deixou aqui. Como eu falei, é um sistema bem genérico. Se amanhã você quiser passar por um banco de dados que tem vários clientes, todo mundo falando com o mesmo banco de dados, você botou um PostgreSQL lá, você não tem que mudar o sistema de permissão, você já tem um tenant aqui para lidar com isso. O tenant tem o tenant members, que é só para você dizer assim quais usuários estão naquele tenant. É só para fazer uma ligação de um para muitos. Você tem os grupos. Esse aqui é só uma função utilitária para o grupo. Uma função utilitária não, uma tabela utilitária para o grupo ter nome. Claro, tudo vai ter tenant, porque daria para fazer diferente, tá? Mas isso daqui é uma desnormalização do banco de dados para ficar fácil de entender, ficar fácil de bater o olho. Eu prefiro fazer assim. Tem gente que prefere não ter o banco de dados mais normalizado. Eu acho que é besteira, não precisa aqui nesse caso. Não vai ocupar tanto dado assim, é só um integer. Então eu preferi fazer dessa forma. Bom, aí a gente tem aqui o Group Members, que é só uma tabela muitos para muitos, né? Você pode ter muitos grupos e você pode ter muitos usuários, é só para você saber quem é do que. Também tem o tenant para, enfim, um para muitos, né? Para se saber quem é aquele, de que tenant aquele grupo pertence. Não precisaria disso daqui, porque você já tem o grupo por tenant lá em cima, mas como eu falei, eu prefiro essa desnormalização do que ter que ficar fazendo join e tal. Eu não gosto muito de fazer join, eu acho que compensa você gastar aí alguns bytes a mais por registro para isso. Mas índices tal. Finalmente a gente tem as permissões propriamente dita, né? A tabela permites aqui tem as permissões propriamente dita. Então, tenant de novo, como eu falei, isso aqui é uma desnormalização, não precisava estar aqui. Aí você tem os usuários, por quê? Porque você pode ter uma permissão que é exclusiva de um usuário, só esse usuário tem acesso a X coisa. Ou você pode ter a permissão pelo grupo, né? Então o grupo tem a permissão e aí o usuário faz parte do grupo e aí você, por isso que ele está aqui. Você tem o recurso. O recurso é assim, o que é esse recurso que está sendo acessado? Por exemplo, um chat e aí eu tenho direito de alterar as coisas que eu fiz, mas eu não tenho direito de alterar as conversas de outras pessoas. Então o recurso aqui seria chat, por exemplo. E aí eu teria direito eu teria como apontar aí grupos, subgrupos, enfim. Aqui no caso o exemplo é por um outro sistema que usa um sistema de RPG. Então tem a mesa do jogador e aí ele pode participar, ele pode convidar outros jogadores ou não, né? Se o conjunto de permissões não existir, é deny. Esse sistema de permissões entende que assim, se existir, se aparecer no select, ele é porque ele tem a permissão. Se não aparecer, é porque ele não, é equivalente a um deny. O escopo é se você quer colocar mais dados, por exemplo, você tem acesso a editar um chat, mas só em determinado subsistema, uma determinada sala de conversa, uma determinada coisa. Então você botaria o ID aqui no escopo, ou você pode fazer coisas como colocar um prefixo, 2 pontos de UID, você pode fazer manipulações disso. O null representa que é global. Esse campo aqui
allowed, né? Ele é novo. A ideia é que nós vamos filtrar pelo allowed e o registro não vai aparecer se ele for deny. Isso aqui é só para evitar, inicialmente não tinha, porque a gente já tinha feito o sistema de se não aparecer na consulta, já é deny. Mas quando você está editando as permissões, é melhor você fazer um update e remover o allowed, né, colocar ele como deny, do que fazer um delete da linha ali com a permissão. Então ele foi colocado aqui basicamente por essa comodidade. Se você preferir ser mais purista, você pode tirar ele ou simplesmente não usar. Quando foi criado, podia ter também um update at aqui. Ele não tem o update at porque a ideia era que a gente não teria o allowed, então já tem uma melhoria aqui. Aqui é uma regra do SQLite, né, que diz que você não pode ter os dois nulos, você tem que ter ou usuário ou você tem que ter grupo. Pelo menos um dos dois tem que existir. É um XOR de permissões, né? É uma checagem que na verdade vai ser feita mais pelo código do que pelo SQL, mas é interessante ver que o SQLite é bem sofisticado e deixa você colocar umas permissões bem interessantes. Aí nós temos vários índices, várias constraints ali para tornar único algumas coisas que a gente quer que sejam únicas, etc. E aqui embaixo a gente tem uma lista de recursos que é só para tornar fácil e elegante quando você estiver vendo na tela, você não vai ver os recursos como aparece assim, né? Por exemplo, mesa participar. Em vez disso, você vai ter uma frase bacana, né? Participar de mesa. Isso é só uma característica visual, é só para você dizer assim, aquele recurso, em vez de ter um nome feio, ele vai ter um nome mais adequado para a interface de usuário. Na prática não tem efeito nenhum, a não ser você listar os recursos com um nome melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Tá. Isso daqui é uma view auxiliar. Ela não é feita muito para ser usada diretamente, ela é feita para você, para ter uma comodidade, fazer um union aqui para você, e você chama ela através de outros SQLs. Então a gente tem aqui essa union que une as permissões de usuário e as permissões de grupo, né? E com isso, unindo as permissões de usuário e grupo, nós temos aqui embaixo alguns exemplos que eu já deixei no código para referência, alguns exemplos de como seria. Você faz o select em cima daquela view e ela já faz o union para você e você só restringe o que você quer. Então você põe limite 1, você põe que você só quer os que tiverem permitidos, né, allowed, você bota o escopo, o recurso, o usuário e etc. Enfim, aí aqui tem vários exemplos e algumas anotações de como usar. Ainda não temos exemplos práticos de uso desse sistema, porque ele ainda não está em uso. A gente passou uns 2 dias aí debatendo o sistema de permissões e tentando deixar ele genérico e ao mesmo tempo completo. E olha só, sistemas de permissões não são um assunto esgotado já nem pela ciência da computação. Existe N maneiras de fazer e vai depender do que você está querendo dar permissões e dá para debater a forma de fazer esses sistemas ao infinito. Então chegou uma hora que a gente tinha que falar assim, vamos fazer desse jeito, bate o martelo e vamos usar, e aí a gente trata os casos de borda depois. Porque não é não é algo fechado já que você tem alguma coisa que você possa falar, olha, é assim que se faz sempre assim, não está fechado esse assunto. Porque é um alvo móvel, ele muda constantemente dependendo do sistema que você está querendo dar permissões.
para o nosso sistema ficou absurdamente genérico. Então eu acredito que a gente não vai ter problemas tão cedo com esse assunto. Mas é um pouquinho verborrágico, tá? Ele tem uma tendência de você ter que escrever um bocado de código. E ele tá nas costas do programador. É mais ou menos assim. Você tem que lembrar de sempre aplicar as permissões em tudo que você quiser. Se você não quer que um menu apareça, você tem que botar permissão lá. Se você não quer que um endpoint seja acessado por um determinado verbo, né? Você não quer que aquele usuário dê post num determinado endpoint. Você tem que colocar lá. Ele não prevê que você possa cometer erros. Ele acha que o programador vai sempre fazer a lição de casa. Fazer o quê? É uma troca entre simplicidade e ser genérico o suficiente. A conta acabou chegando para o programador, é ele que tem que cuidar do sistema ser seguro. Mas hoje em dia a gente tem testes unitários, a gente tem um monte de coisa e que podem cobrir essa deficiência, né? Bom, outro debate, só para citar, né, outro debate que aconteceu. O nosso sistema de grupos nas nossas permissões é totalmente copiado do sistema de grupos do Unix. Então você tem grupos, os grupos têm permissões e você pode colocar pessoas nesses grupos ou remover pessoas dos grupos. É uma facilidade para você dar permissões para pessoas. Então você tem o grupo de superusuários, por exemplo, e você pode botar uma pessoa nesse grupo e bimba, ela é superusuário. Mas você também pode ter outras abordagens que são tão válidas quanto. Por exemplo, em vez de ter um grupo que tem as permissões, e você põe pessoas no grupo, uma abordagem que a gente debateu durante a semana foi exatamente o contrário. Você tem um set de permissões, e aí você põe esse set de permissões na pessoa, em vez de pôr a pessoa no grupo. A estrutura disso é igualzinha. A estrutura no banco de dados é igualzinha. O que muda é a mentalidade de como você está lidando com as permissões. E faz diferença quando você está projetando o sistema. Então, enfim, tem várias abordagens aí, nenhuma está errada. Elas podem estar incompletas. Erradas é difícil. E é isso, galera. Agora a gente vai bater papo sobre esses sistemas, vamos bater papo sobre outras coisas, muita nerdice. E se você quiser participar do nosso encontro, a gente está aqui todo sábado às 14 horas. Links de onde é anunciado o link para o chat e tudo mais vão estar na descrição do vídeo. E é claro, esse código todo, o link do GitHub vai estar na descrição do vídeo também. E é isso, pessoal. Até mais.